Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai estar vendo esse vídeo. É uma pequena reflexão sobre algo que eu estava meditando aqui, né? Aqueles que acreditam no sono da alma, o aniquilacionismo, né? Nesse meio tá as falsas testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, adoradores de Ellen White, e algumas seitas como a Igreja de Deus do sétimo dia, algumas seitas que não creem eu não vou dizer imortalidade da alma, mas sim que o homem continua, depois que morre, ele vai para um lugar, o seu espírito ou alma. Eu queria que me respondessem a pergunta. Vou fazer uma pergunta, mas já é uma pergunta com uma resposta, né? Como dizem os estudados, é uma retórica, pergunta retórica. Diz a Escritura que Cristo morreu e desceu às regiões mais baixas da terra. Eu não vou dizer onde está para você ter o trabalho de ir lá buscar. Mas foi Pedro que disse isso. Diz a Escritura que ele foi anunciar os espíritos em prisão que tinham sido rebeldes na época do dilúvio. Agora, imortais da alma, eu que acredita que a alma deixa de existir, que a alma só morrer, é só ir lá para o chão, e tem o sono da alma, só existe o corpo mesmo, que, como eu falei, são essas seitas adventistas e testemunhas de Jeová, que na verdade são tudo farinha do mesmo saco. Os adventistas são pais e mães espirituais dos testemunhos de Jeová. Aí eu te pergunto, Jesus desceu às regiões mais baixas da terra. É óbvio que quando ele morreu, ele não foi enterrado. O costume daquela época não era enterrar, como é o costume oriental católico, de enterrar as pessoas na terra, mas sim ficava num túmulo dentro de uma caverna. E a Bíblia deixa bem claro isso. E até pelo fato de as mulheres irem colocar nele lá, passar o bálsamo tal, no dia do bálsamo, que ele acabou não estando mais, estava ressuscitado. E a Bíblia diz que ele ficou os 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Pedro falou, e ele mesmo falou isso quando falou a respeito do sinal do profeta Jonas. Agora parem e vejam, façam uma simples análise no seu pensamento. 2000 anos tinham se passado do dilúvio, aproximadamente 2000 anos do dilúvio até a morte e ressurreição de Cristo. No caso aqui é a morte, que nós estamos falando que ele ainda não tinha ressuscitado nesses 3 dias. Então entenda-se que quando Jesus foi anunciar esses espíritos que estavam em prisão da época do dilúvio, na época de Noé, já fazia 2000 anos aproximadamente que eles estavam lá em prisão. E agora, explica para mim essa. Se você morre e acabou. Tudo isso, irmãos, tudo isso, toda essa bagunça adventista, ela vem de uma falsa lógica, de uma falsa interpretação que o catolicismo deu sobre o inferno. Né? Hoje todo cristão, todo crente, todo aquele que se diz servo de Deus, ele acredita na besteira do inferno católico, que é onde o diabo tá com um garfinho, espetando as pessoas. Mas não é isso que a Escritura fala. Primeiro que inferno é uma palavra latina, do latim. Na verdade ali é mundo dos mortos. A tradução correta é mundo dos mortos. Mas inferno não está tão errado, porque significa regiões inferiores, né? Quando você faz uma tradução literal dessa passagem, quando fala que Jesus desceu às regiões mais inferiores da terra, está dizendo que Jesus desceu ao inferno. Mas tem aquele medo de falar que o inferno é onde o diabo está, com os garfinhos. O inferno é o lugar dos mortos, onde os mortos estão. Fato é que nós cremos que Jesus é verdadeiro, ele nunca mentiu, ele não mente, porque ele é filho de Deus, é o eterno filho de Deus, né? Ele estava com o Pai antes da criação do mundo. E Jesus, ele disse para o ladrão na cruz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Paraíso esse que, segundo a história que Cristo contou para nós sobre o rico e do Lázaro, é onde ficam os santos que morreram crendo na palavra de Deus pela lei, e provavelmente agora, com certeza agora, os que morrem em Cristo estão lá, porque não existe um levar o cativo e o cativeiro, isso aí não existe. O cativo que Deus levou, que levou o cativo, o cativeiro, era o pecado, que ele ganhou na sua morte e ressurreição. Então as pessoas, Jesus ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então ele estava nessa região, porque ele falou para o ladrão, o ex-ladrão na cruz, que naquele dia estaria com ele no paraíso. E isso se cumpriu literalmente, porque naquele dia ele foi levado até o Hades, né? No lugar que ele tinha
que tinha os santos, que provavelmente é uma representação do Jardim do Éden, eu não sei. Quando fala seio de Abraão, não é o nome do lugar, é lógico, é porque estava junto a Abraão, né, naquele momento. E a Abraão foi dado aquele momento de dialogar. E aí a Bíblia diz que tem um abismo no meio, abismo esse que a Escritura diz, na qual os anjos foram lançados. Você vai ver isso em Judas e em Apocalipse, certo? Então Cristo foi às regiões mais baixas da terra, Cristo foi ao inferno, ao mundo dos mortos. E aí por que ele saiu de lá? O único a sair. Por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia da ressurreição. Ele conseguiu sair de lá pelo poder de Deus, porque ele não tinha pecado. Todos os outros que estão lá, mesmo os que estão na região do paraíso, né, que é ali junto a Abraão, vamos dizer assim, eles ainda não tiveram poder para isso. Porque eles vão ressuscitar, não primeiro que nós. A Bíblia diz, deixa bem claro lá em 1 Tessalonicenses, né, que quando Cristo vier, né, vai ser tudo de uma vez só. Os mortos primeiro ressuscitam e nós somos transformados junto com eles. Nós, os que estiveram vivos, né, se nós estivermos, no caso. E se nós morrermos, seremos ressuscitados. Ou seja, se tivesse lá em cima com Cristo já, como prega a falsa doutrina católica do céu também, não precisava Jesus descer, já descia com eles, e com eles ressuscitados, né? Então é isso, irmão. Cristo desceu às regiões mais profundas da terra. Eu queria saber, queria que você entendesse, irmão, que Cristo não mente. As Escrituras não mentem. O que nos revela sobre Deus é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz que Cristo desceu às regiões mais profundas da terra e conversou com pessoas que estavam lá há mais de 2000 anos, que tinham sido desobedientes na época do dilúvio. E agora, sai dessa daí, TJ, ou adventista do sétimo dia, ou qualquer um aí que não crê que existe um lugar dos mortos, um mundo dos mortos, né? Cristo deixa bem claro isso, que ele ficou 3 dias lá. Ele não foi para o céu naqueles 3 dias. Está bem claro. Ele diz assim quando ressuscitou: eu ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai. Então Cristo foi ao inferno, as regiões mais baixas da terra, e venceu pelo poder de Deus e teve por direito de sair de lá. E aí a Bíblia diz que ele é a primícia dos que ressuscitam, da ressurreição, dos que morreram. E nós depois dele, na sua vinda. Amém? Então, se não houver, uma coisa que é bem para a gente analisar, se não houver lugar que os mortos ficam, não é ressurreição, irmãos, é reencarnação. Se você morre e não tem mais nada, é só o seu corpo vira pó. Isso chama-se reencarnação. Você voltar, você não existe, você vai voltar a existir de novo. No caso dessa doutrina, então é uma reencarnação. Isso é uma doutrina espírita. Os adventistas e Testemunho de Jeová acusam aqueles que não creem como eles de aceitar uma doutrina espírita. Mas na verdade essa doutrina deles, do aniquilacionismo, o sono da alma, essa sim é uma doutrina espírita. Aliás, Allan Kardec disse isso, né? Que Deus não pode, ele não podia conceber um inferno de tormento. É lógico que a concepção dele de inferno vem do catolicismo romano, junto com a das TJs e adventistas e companhia. Amém? Fiquem com Deus e na paz, e que seja mais uma vez útil esse estudo. Amém?